nosso assunto agora é administração do tempo. Levante a mão quem nunca, nunquinha mesmo, teve vontade que o dia tivesse pelo menos uma horinha a mais. Pois administrar o nosso tempo tem ficado cada vez mais difícil, eu sei. Por isso, convidamos um professor no assunto, o consultor Márcio Balbino. Muito obrigado pela sua presença, Márcio. Obrigado, Inácia. Eu quero começar sabendo de você quais são os principais ladrões do tempo. Bom, Inácia, a gente começa falando sobre a internet e o e-mail. A gente percebe o seguinte, as informações disponíveis no computador, a todo momento você tem uma informação nova. Então, a internet hoje ela é um grande ladrão. Juntamente com o e-mail. Por quê? Muitas vezes você vai olhar a sua caixa de mensagem e tem muita mensagem que às vezes não tem tanta importância para você verificar. Então, quando você chega de manhã, você acabou de chegar no seu trabalho, a pessoa, executivo, o empresário, às vezes tem muita coisa para poder verificar. E ver aquele monte de informação. Ou seja, então às vezes ele pega boa parte da manhã vendo informação que não vai ser tão importante para o negócio dele ou para o trabalho. Aí, nesse caso, tem filtros, que são os firewalls que as empresas podem adotar no seu sistema interno, para proteger a entrada de spams, por exemplo. Certo. Mas aí é só ter um dedinho mais ágil? O que você acha? Ir deletando o que não precisa, nem ler só o necessário? Exatamente. A gente precisa ter aquele foco. Eu preciso olhar os e-mails que são importantes para mim. Eu costumo fazer o seguinte, os e-mails que eu vejo que são importantes, eu verifico e respondo quando necessário. Aqueles que eu vejo que não têm importância imediata, eu deixo marcado como não lido. Que em um outro momento eu vou leio. Na hora que for conveniente Na hora que for conveniente, e não como primeira tarefa do dia. Porque tem aqueles e-mails, às vezes, de alguém que te mandou, mas que não é necessariamente precisa de uma resposta naquele momento, que você não precisa ficar perdendo tempo com aquele e-mail. Entendi. Adia um pouquinho. Adia um pouquinho, deixa um pouquinho mais tarde e não esquece do que tem que fazer de imediato. E as reuniões, Márcio, que também são inevitáveis, mas que a gente tem que saber lidar com elas, né? Isso, as reuniões é um dilema, porque as reuniões são necessárias, Nós precisamos ter novas ideias para poder solucionar os problemas. Porém, nós falamos do foco da reunião. A reunião precisa ter o tempo necessário, ela não deve ser muito extensa, As pessoas, que a pessoa que programou a reunião, ela deve ter uma pauta, um foco, e não deixar que os participantes desviem sua atenção do foco. Sem brincadeiras. Sem brincadeiras, sem às vezes falar uma piadinha de final de semana, que na hora talvez não seja tão conveniente, E aquilo tudo vai fazer dispersar. E o assunto principal que deve ser resolvido vai acabar não sendo resolvido. Então a reunião, como é que ela funciona? Ela precisa de acontecer, isso é fato, nós precisamos de reunir, conversar com mais pessoas, porém tem que ser uma reunião produtiva. Eu preciso sentar com as pessoas, conversar, ter o foco, início, meio e fim. Senão a reunião que poderia durar 15 minutos, dura 1 hora, 2 horas e não se resolve nada. Então também a gente vê no dia de hoje, como o tempo é escasso, foco nas reuniões. Você sente que concentração também chega a ser um problema? Muito. Às vezes a pessoa ela começa a fazer uma atividade, aí se desvia para outra coisa, começa conversa, um telefonema e no final das contas ela não fez nada, Ela não distrai à toa, distrai, Qualquer coisinha, uma pessoa que passa em frente à sala, ou um assunto que chamou a atenção, ou até mesmo o computador, aquela curiosidade de ver se tem alguma coisa nova no e-mail, acaba tirando o foco da pessoa. Então é importante o seguinte, a pessoa, você vai fazer uma determinada tarefa, esteja de corpo e alma naquela tarefa, para que ela seja feita o mais rápido possível. Concentração. Exatamente. Você reservou aquela hora para aquilo. Você vai ficar naquele momento para poder executar aquela atividade e preferencialmente deixar as outras coisas para depois, para a hora que você tiver mais disponibilidade para resolver. Por quê? Porque se tem que ser feito, vamos fazer o mais rápido possível, vamos ganhar tempo para as outras coisas que vão acontecer. E até para evitar rescaldo, Às vezes um problema adiado, ele pode ficar maior e exigir mais tempo para ser resolvido, não é isso? É aquele efeito da bola de neve, Vai começar pequenininho, ao longo do dia vai cada vez aumentando mais. Vamos falar de dicas. Você tem umas 5 dicas bacanas que você dá, para que algumas você já citou, mas vamos de novo trazer as 5 de forma compacta para nós orientarmos. Quais são as 5 bandeiras, podemos dizer, de quem precisa e tem o desejo de administrar o tempo? Bom, a primeira é a boa e velha agenda, Nós precisamos nos orientar, E a agenda ela vai ser um mapa para que a gente consiga ter essa orientação. Mas não basta ter agenda, eu tenho que ter disciplina.
Para cumprir a agenda. Exatamente, senão eu tenho uma agenda e não vai funcionar. Enfeitando a mesa. Vai ficar na mesa e eu vou olhar para a agenda e nunca vou abrir, não vou resolver o que está sendo feito. Né? A outra coisa é o seguinte, a terceira dica é diferenciar importante de urgente. O que é importante? Importante é algo que tem que ser feito e tem prazo. O que é urgente? É aquilo que ontem era importante. Então, se eu recebi uma atividade na segunda-feira para entregar na sexta, na segunda ela foi importante. Na quinta-feira ela vai ser urgente, porque eu tenho que entregar na sexta. Então a gente precisa entender isso. Nem tudo é urgente. Sabe uma coisa que eu aprendi também? Existem algumas demandas que chegam para a gente, que trabalha com coordenação, que elas perecem se você não der atenção imediata a elas, né? Então, assim, às vezes ficar num afã de resolver tudo é impossível, né? Dependendo do volume de demandas que um executivo tem, que um empresário tem, alguns problemas vão se resolver sozinhos ou alguém vai abraçar aquele problema além de você, não é assim também? Com certeza. O interessante é o seguinte, você fazer um filtro. Você recebeu uma nova tarefa, você faz uma leitura rápida e vê se tem alguém que precisa de ser contactado. Por exemplo, eu preciso de informação de vendas, de compra, de produção, eu já começo a fazer atividade, né? Distribuindo os e-mails respectivos para que essas pessoas adiantem. Quer dizer, todas essas últimas dicas suas estão relacionadas a uma palavra, eu acho, estratégica na administração do tempo, que é o diagnóstico. Exatamente. Saber identificar as coisas, as demandas que estão à sua frente, né? Olha, isso pode esperar, aquilo ali não pode, aquilo ali se espera, pode se tornar um problema maior, não é? Exatamente, né? Você pegar a atividade e filtrar para ver se é de imediato ou se você precisa de mais alguém, né? Para você poder dar continuidade ao seu trabalho. E continuando nas dicas, né? Nós temos também a parte de delegar atividades, delegar tarefas, ou seja, você não pode abraçar o mundo. Não pode. Né? Você precisa de mais pessoas para que você possa, né, se concentrar naquilo que é o seu objetivo principal e as outras pessoas te apoiar. Né? E finalizando as dicas, eu falo da otimização da rotina com o uso da tecnologia. Ou seja, nós temos uma máquina muito potente, que são os computadores, né, e também o telefone celular. Ou seja, eu preciso usar da forma mais adequada o computador, não apenas para digitar, mas fazer com que o computador seja uma ferramenta, né, produtiva que vai me ajudar a administrar melhor o tempo. E não simplesmente uma máquina para digitar. Que tem tantos recursos que a gente pode se perder nela e perder a concentração, né? Exatamente. Mais um monte de coisa que a gente pode utilizar para otimizar. Eu quero saber a sua opinião sobre uma coisa que eu ouvi muito de um chefe que eu tive uma vez, que era o Dalmi, que ele falava assim, quando ele tinha um problema para resolver, um novo projeto que ele tinha mais urgência, ele dava para as pessoas mais ocupadas, porque ele dizia que essa era a garantia que ele tinha que isso seria feito. Porque, na opinião dele, quem já faz muita coisa consegue fazer mais coisa, porque aprendeu a administrar o tempo. Concorda com isso? Concordo plenamente, porque a questão é o seguinte, né? A pessoa que normalmente está mais atarefada, isso quer dizer que ela realmente consegue administrar o seu tempo. Porque a questão do tempo é o seguinte, a gente precisa saber utilizar o máximo o nosso tempo. Né? O tempo distribuído ao longo do dia, ele deve ser utilizado. Se for utilizado corretamente, você vai conseguir fazer mais coisas. Né? E nós que trabalhamos nessa área, como consultorias e treinamentos, nós sabemos muito bem disso. Né? Que quando você consegue utilizar corretamente o seu tempo, você consegue fazer muito mais. E viva a administração do tempo, porque eu vou te falar, tem dia que 24 horas é pouquinho, não é? Parece Você também sente isso, por mais que você inclusive pratica a sua própria técnica, né? Você tem que dar um exemplo, né, na sua própria equipe, para os seus clientes, mas tem dia que a gente chora uma horinha a mais, não tem? Isso às vezes acontece, né? Mas o mais importante é a gente saber utilizar corretamente. Você sabe que eu não choro uma hora a mais, eu choro um final de semana a mais. Eu queria 2 domingos, pelo menos. Pode ter um sábado só, mas 2 domingos. 2 domingos por semana seria ideal, né? Seria bom demais. Porque um a gente acaba fazendo alguma coisa que não devia, né? E no outro a gente descansa plenamente. Com certeza. Márcio, obrigada, viu? Até uma próxima oportunidade. Obrigado a você, né?